Bom dia, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no canal Bem Gordo para falar do assunto que vocês pediram essa semana, que é a termorregulação. Então vamos nessa! O que é termorregulação corporal? Termorregulação é um termo que em biologia refere-se ao conjunto de sistema de regulação da temperatura corporal de alguns seres vivos, em especial mamíferos e aves. Essa regulação é exercida graças à coordenação entre produção, termogênese e libertação, termodispersão do calor orgânico interno. Próxima pergunta: como é produzida a temperatura corporal? Bem, o calor é produzido em nosso ambiente interno, dentro de organismo, em função do nosso metabolismo. Esse calor, porém, deve ser seguido em direção à pele e posteriormente em direção ao ambiente externo ao nosso corpo. Tudo isso para que nossa temperatura interna seja mantida em valores constantes. Então vamos para a próxima pergunta, que é essa: o que controla a temperatura do corpo humano? Então, nessa a gente vai ver que a regulação da temperatura corpórea pela água é fundamental para o funcionamento adequado do organismo. Para controlar a temperatura, o corpo produz e libera o suor, que é sintetizado pela glândula sudorípara, e começa a ser produzido quando o corpo tem a sua temperatura elevada, ficando acima dos 37 graus Celsius. Beleza, mais uma. O que é perda ou ganho de calor por radiação? A radiação é a perda ou ganho do calor na forma de raios infravermelhos. O corpo humano simultaneamente emite e recebe calor na forma de radiação. Quando a temperatura do corpo é maior do que a temperatura do ambiente, uma maior quantidade de calor é emitida do corpo para o ambiente do que do ambiente para o corpo. Uma pessoa em repouso, quando está em uma sala térmica, perde aproximadamente 60% do calor por essa situação. O que é perda ou ganho de calor por condução? A transferência de calor de um corpo para o objeto, ou vice-versa, ou com uma diminuição orgânica de gradiente termal, é chamada de condução. Em uma sala térmica com temperatura confortável, somente 3% do total do calor perdido pelo corpo ocorre por esse mecanismo. O que é perda ou ganho de calor por convecção? A transferência de calor via movimento de gás ou líquido é chamada de convecção. Uma pequena quantidade de convecção quase sempre ocorre por causa de tendência do ar ambiente, ou água no caso de exercícios como natação e hidroginástica. Elevar o contato com a pele devido à grande quantidade de calor existente na periferia. Consequentemente, um indivíduo que está em uma sala térmica de temperatura confortável perde cerca de 15% do calor pela convecção do ar. O que é perda de calor por evaporação? A perda de calor por evaporação ocorre por meio da sudorese, suor, e da perda de água por insensibilidade. A perda de água por insensibilidade compreende-se a perda de água por meio de ventilação, inspiração, expiração e difusão. E não existe um mecanismo de controle que governe a taxa de perda de água por insensibilidade para a propósito de regulação da temperatura. A perda de calor por evaporação do suor, pelo contrário, pode ser controlada pela regulação da taxa de sudorese, sendo perdido 3,5 litros por hora de suor em atletas bem treinados.